Amém, amém, amém. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Depois do Amém. Chegou, hein? Chegou. E dessa vez tu não tá de laranja, né, cara? Graças a Deus. Foi mal, Tu desculpa, botou uma não. camisa preta. Ouvi o diretor, né? Um pouco mais com o Ouvi tema. o diretor. Então, eu sou o Flávio. E eu sou o Cauã, o Salu, mas agora eu vou bater o martelo, só Salu. Não, por favor, tem Só que formalizar Salu, porque... isso. Salu, me chamem de Salu agora. Então, o episódio de hoje, qual é o tema? Hoje o episódio, vocês já estão vendo o tema aí, é seitas e heresias. Tema importante, hein? Será que o pessoal sabe o que é uma seita e uma heresia? Será que eles acham que é a mesma coisa? Será que eles cometem heresias? A gente vai destrinchar isso aqui hoje. Isso é bom. E pra gente destrinchar isso aqui hoje, né, esse tema específico, a gente trouxe um cara de alta calibre. Mas calma, antes da gente apresentar ele, uma perguntinha aleatória aqui. Quem vai ganhar a Copa do Mundo? Porque Eu esse sou podcast brasileiro. Não, calma aí, deixa eu segurar aqui. Por favor, vai. Eu sou brasileiro na até hexa neles. E o Hendrick vai amassar. Eu queria ter essa sua fé, cara. Diga. Tá bom, mas enfim. Antes de começarmos, então, a apresentar o nosso convidado, né? Já que tá nesse mês de Copa do Mundo e tudo mais, nessa temática aí, tem esse tema que é muito importante e relevante. Eu queria, como de praxe, orar, né? Porque o podcast ele só começa depois do Amém. Então, Amém. Posso orar? Flavinho, tá contigo aí. Amém. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por estarmos aqui, Pai, diante, para falar algumas coisas que vêm de Ti, Pai. Para que possamos ter o discernimento, Pai, sobre discernir que uma heresia, uma seita, para que a nossa fé seja mais sólida, para que nós possamos aperfeiçoar, Pai, no Teu conhecimento, na Tua palavra, para que estejamos, Pai, renovados e prontos para nos defender contra qualquer armadilha de Satanás. Pai, é assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora sim. Gente, hoje nós estamos aqui com um dos caras que muito abençoou esse podcast aqui. Antes de falar das condecorações dele, eu queria agradecer. Queria que abrisse agora aqui na câmera já nele, antes de eu falar. Queria agradecer a você, Vitor. Já agradeci anteriormente você e a Cat também, que tá nos bastidores, daqui a pouco ela aparece. Que muito abençoou a gente. Então, se esse projeto tem a cara que tem o nome que tem um jeito que tem, muito se deve ao Vitor e à dedicação dele, juntamente com a sua esposa, a nos abençoar. O Vitor, que é um pastor local, é um homem de Deus, um apologeta, um dos apologetas que eu mais gosto de ouvir. É um cara que sabe defender aquilo que acredita. O Instagram sabe chaleira bem, né, cara? Você é Você chaleira, não quer deixar eu falando, cara, Você é chaleira, mano. O Instagram dele vai estar aqui embaixo, tá? Ele fala bastante sobre isso no Instagram. E a ênfase é sempre em trazer a clareza em alguns temas que às vezes a gente fica em dúvida. Ele é um homem de Deus e a esposa dele, a Cat, tá aqui junto conosco também. Vitor, seja muito bem-vindo ao podcast Depois do Amém. Mano, pra gente começar, eu já queria trazer uma dúvida minha, tá? Quer perguntar ou pergunto primeiro? Não, pode ficar à vontade. A minha dúvida é especificamente sobre essa definição de heresia que tanto nos rodeia. Pra gente ter a ciência do que é, tem como você definir pra gente um pouco o que é uma heresia? Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Vendo esse projeto andar e abençoar muitas vidas, né? Porque é o que Jesus falou, e por todo mundo pregar o evangelho, né? Não é só bater nas portas igual os amigos, né? Testemunhas já começou assim, os amigos de lá. Assim. A gente vai falar deles daqui a pouco. Mas é dessa forma também, levando conteúdo de qualidade. Heresia virou praticamente um termo para ofender, né? É quase um evangeliquez, né? Seu herege, aquela coisa toda. Seu fascista. Só que taxista e por aí vai, né? Só que heresia é um assunto muito sério diante da história da igreja, diante de todo o cenário eclesiástico, que a gente precisa ter muita atenção. Paulo, ele traz uma preocupação muito grande na galáxia, lá no capítulo 1 de Gálatas, falando, olha só, ainda que eu ou nós, um anjo do céu, anuncie um outro evangelho, seja anátema. Então, tudo aquilo que fere os princípios básicos da fé cristã tem que ser considerado heresia. Perceba, não pode ser, tem que ser considerado heresia. Quais são os princípios básicos? A gente tem a Trindade, por exemplo, é um princípio básico que não pode ser deturpado, é uma verdade que está em toda a Bíblia. Não é porque a gente não entende, que a Trindade é difícil de entender. É dos assuntos teológicos, ao meu ver, o mais difícil de entender. Mas não deixa de ser uma verdade, certo? A divindade de Jesus, a salvação pela fé, entre alguns outros pontos basilares, eles não podem ser feridos. Quando são feridos, quando tem uma distorção
que mexe no modus operandi da fé é heresia. E heresia mata, heresia destrói, heresia afasta a gente de Deus. Então, eu definiria heresia dessa forma. É tudo aquilo que fere o princípio do evangelho. Pô, muito interessante ouvir isso, porque, de fato, existem muitos conceitos que ficam, no tanto, longe de quem está ouvindo a gente, né? Sim. Alguns termos teológicos, e dificultam, na verdade, um pouco o entendimento desses. Mas, assim, já que você citou um pouco, Vitor, sobre os princípios básicos da fé, você poderia nos dizer, então, quais são as heresias que, ao longo da história do cristianismo, foram as mais relevantes, mais famosas, que, de alguma forma, tiveram o maior manifesto das pessoas, de maior taxa de adesão? Quais são as heresias mais famosas da história da igreja, por exemplo? A gente tem quantas horas de podcast? Quer começar de trás para frente? Como é que é? Vamos lá de trás, né? Uma das mais proeminentes ali no início da igreja foi o gnosticismo, né? Onde a ênfase deles é que a matéria era má, né? E com isso se negava a vinda de Jesus, né? Como homem, o Deus sendo homem. Inclusive, a Epístola de João, ela existe muito por conta dessa heresia. Então, você percebe algo interessante, né? Assim, você tem um livro na Bíblia, na verdade são vários, mas especificamente esse existe porque uma heresia estava ganhando força. Tem uma coisa interessante na Epístola de João, você percebe um tom de afeto dele, né? De carinho, é sempre filhinhos, filhinhos. É a Epístola do Amor, né? Que alguns chamam. Vocês vão perceber também que quando a gente estuda o grego, grego é muito chato. Queria deixar isso registrado. Grego é chato demais. Mas quando a gente... Meu negócio é língua estranha, né? Mas quando a gente estuda o grego, sempre é recomendado começar a leitura do grego na Epístola de João. Por quê? É aquela linguagem mais prática, mais acessível. Paulo, às vezes, é um pouquinho mais robusto, um pouco mais técnico. Agora, 1 João, não. Por que isso? Porque João tinha uma preocupação muito grande com essa heresia que estava ganhando força, e a igreja, que o ser humano adora uma novidade, né? Sim. Chega alguém, olha, eu descobri a pólvora, eu descobri um novo. Veio um anjo. A conspiração, né? É Exato. isso. Veio um anjo, falou comigo, né? A voz do anjo, né? Já dizia a música, né? Sussurrou no meu ouvido. A voz do demônio que sussurrou, né? Que vem com uma novidade, aquela coisa toda. João vem combatendo isso com a sua epístola, né? Que estava tendo essa crescente ali na época do gnosticismo. Tem o arianismo. O arianismo, ele é terrível, né? Que ele vem, assim, na identidade de Jesus. Igual o gnosticismo, só que aí é no outro ponto, né? É quebrando, ou tentando quebrar, né? A doutrina da sua divindade, né? E colocando em xeque mais outras questões ali. E a epístola de João também serve para isso. O primeiro versículo, no que temos ouvido, no que temos crido, no que temos visto, no que temos tocado. Sim. Né? É justamente para mostrar, olha, ele existiu. Ele existiu como Deus, feito homem. Então, você vai perceber nessas heresias o cuidado, nesse caso aqui, do apóstolo João, para comunicar isso para a igreja. Por que eu estou dando ênfase nisso? Porque eu tenho algumas pessoas que vão me acompanhar, né? Alguns são um pouquinho mais enérgicos, que querem a minha morte. Outros que querem, sei lá, a minha prisão, né? Outros que só querem hatear. E tá tudo certo. Pode continuar. Porque acham que a gente faz esse trabalho querendo a polêmica, querendo o like. O sensacionalismo. O sensacionalismo. O Vitor é o profeta do caos. Não é isso. É o cuidado que, desde o princípio, o Espírito Santo vai tendo com a sua igreja para preservar a fé. Inclusive, Judas, que só tem um capítulo, versículo 3, fala, né? Batalhai pela vossa fé. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E a gente percebe isso na Epístola de João. Percebe isso em Colossenses, que também existe. Ele é a imagem do Deus invisível. Exatamente. Existe justamente para preservar essa fé em relação ao gnosticismo, arianismo.
e por aí vai. Só fazendo um parênteses aqui rapidinho, Tá? Vitor. E eu bebo água. Antes de devolver a palavra, eu acho que nessa mesma seara tem um ponto muito importante, meu amigo, que as pessoas têm hoje em dia uma figura muito conhecida que é o apologeta. O apologeta, ele sempre está em voga nas discussões, quando a gente vai falar com um ateu ou com outro tipo de grupo divergente assim, que a gente pode enxergar em relação à nossa fé. Só que existia desde os primórdios na igreja, na tradição bíblica, uma figura que pouco é falada hoje, que são os polemistas, né? Que Sim. são pessoas que combatiam a heresia por dentro das igrejas. E muitas das vezes, essas pessoas que, como o Vitor, que se levantam para poder falar sobre esse assunto, não que o Vitor tem que ser uma figura central e ser só ele nisso, porque o propósito do podcast é você também em casa estar capacitado para falar a respeito disso e defender a nossa fé, é criticado, sabe? É visto como alguém que está querendo fazer alguma coisa só para poder pegar um like. Pra aparecer e tal, né? E isso é muito errôneo, isso é muito perigoso, né? Sim, sim. Exatamente. Mas é uma linha muito tênue. Isso. Porque vai ter alguns que vão se levantar e vão olhar e falar assim, olha, da visualização, se eu falar mal de A, B ou C, Sim. Uhum. se eu for mais enérgico, né? A motivação ela vai contar muito em relação a isso. Então, se você não faz por amor, por preocupação com a igreja, por chamado, por vocação também, porque não adianta, né? Tem gente que faz e fala, estou falando mal de mim, você queria o quê? É o profeta Jeremias, quando ele se levanta. O que acontece? Irmão, é calabouço, é ele mesmo incrédulo. Senhor, não prego mais, ninguém me ouve. É por isso que é o profeta chorão, né? O profeta Kiko. Ó, tudo reclama. Brincadeira. Mas é porque é difícil. Sim, sim. Né? Então, Elias é outro exemplo disso também, Elias, né? diversos outros profetas. Tem pessoas falando que são o último. Pois é. É cada louco que tem por aí. Mas falando das heresias mais famosas, Sim, né? Você estava sim. no arianismo, né? Tem o liberalismo teológico. Muito importante, né? Esse daí é importante para o mal, né? Ele tem arrumado espaço aí. Esse daí- Encontrado Mas é muito espaço. importante discernir isso, porque as pessoas escutam liberalismo teológico e acham que é alguma coisa a ver com a política. E não necessariamente, né? Na verdade, outro não, tipo, nada a ver. Nada a ver. Tem a ver com Hegel, mas enfim. A gente percebe muito o liberalismo Uhum. quando se pega o texto bíblico, né, e tenta torcer ele. Você tem um milagre na Bíblia que está descrito como milagre. E eles vão distorcendo. Não foi bem assim. Eu me lembro de uma pregação bem antiga, ela é de 1996, do pastor Josué Irion. Não sei se vocês já viram. Que ele fala do satanismo na Disney e missões. Né? Acho que já ouvi alguém comentando sobre isso já. Você já viu eu comentando acho isso? que então deve ter sido isso. Nessa pregação tem muita coisa ali que eu não concordo, né? Mas ele traz um ponto que é interessante com a filha dele. Eles estavam numa igreja, né, que é a presbiteriana. Eu não considero seita, tá? Só para deixar Sim. claro. Só que não é porque não é seita que não tem hereges lá dentro. Sim, Na ponto Assembleia de importante. Deus, Importante Exato. também. na Batista, Sim. né? Não é porque ali não é uma seita que não Exato. vai ter A convenção herege. inteira não é uma seita, mas isso não necessariamente Mas eu posso impacta nas dizer pessoas individualmente. o mesmo do inverso? Se eu classificar alguma coisa como seita, só abrindo mais um parênteses aqui, tá? Uhum. Perdoe se a gente está abrindo muitos leques. Não, não. Tranquilo. Mas se eu classificar algum grupo como seita, também posso dizer que não há todo mundo ali é um herege? Posso dizer isso? Eu acredito que sim. Uhum. Né? E a pessoa não sendo herética, vai acontecer mais ou menos o que aconteceu com Paulo. Entendi. O Espírito Santo vai, de alguma forma, tirar aquela pessoa de lá. Uhum. Entendeu? Entendi. Mas, no exemplo do Josué Irion, da Sim. filha dele, ela foi para a escola bíblica das crianças, aí ela aprendeu lá com a professora presbiteriana, mais uma vez, enfatizando. Porque Não gosto de estou- pegar. Não estou dizendo que o presbiterianismo é heresia. Pelo contrário, se a gente for falar dos maiores pregadores hoje, Sim. entre eles, você tem o Hernandes Dias Lopes, você tem o Augusto Nicodemos. Sim. Né? Que o erro deles é acreditar que os dons cessaram, mas tudo Sim. certo. Então, ela estava lá na aula, na escola bíblica, e a professora ensinou que o mar vermelho ele não abriu. Ele ficou, tem uma região, em um horário, em um dia, que ele fica bem raso. Aí ficou fácil de Aí andar. ficou fácil. Aí atravessou. Aí ela foi falar, papai, aprendi hoje, toda feliz. Nossa. Inclusive, fica um recado aí aos pastores, queridos, amados. Não coloca qualquer um para Isso é fazer importante. serviço na igreja. Você tem que selecionar. Para de querer prender as pessoas, tá certo?
porque tem um dízimo alto, tem oferta gorda. Para de fazer isso. É, inclusive, estratégia do pessoal da esquerda, né? Infiltrar mulheres na igreja para dominar as escolas bíblicas com as crianças. Então, toma cuidado. Mas vamos voltar. Sim. Eu não me aguento, tá? Não, Vocês me você desculpem. vai embora, você faz o que você quiser. Então, ela voltou toda feliz. Ó, aprendi isso, pai. Aí ele, você vai lá amanhã. Amanhã não, semana que vem. Ele vai falar para ela, se não teve um milagre de Deus abrir o mar e deixar ele seco, então ocorreu um outro milagre. Aí ela, como, papai? Como é que eles se afogaram no mar raso? Nossa. Então, ou foi milagre de uma forma, Ou foi ou milagre foi de outra. Não dava para Não tem correr. pra onde correr, Sim. né? Então, o liberalismo teológico, ele vai trazendo em xeque a veracidade das escrituras muito nas questões do milagre, a ressurreição literal de Exato. Jesus, e por aí vai. Né? Vai negar a inspiração da Bíblia. É aquela máxima diabólica. A Bíblia não é a palavra de Deus. Isso. Ela contém. Nossa, É isso aí me tão, incomoda super. é tão bonito, né? Tão É. sonoro quando tu ouve. Já que foi Mas feito a por heresia- homens, né? É, A pessoa é, fala a palavra isso. de Deus, porque não foi Deus que escreveu. Exatamente. E é bonito, né? Porque o herege, a heresia, ela vem com essa roupagem intelectual, ela vem com essa Exato. roupagem assim emocional que mexe. Não é a palavra de Deus, ela contém. Então temos que descobrir na Bíblia o que é a palavra. Então quem vai dizer o que é a palavra de Deus na Bíblia? É você? É. Inteligentão, semideus, O cara, o apóstolo, só se for apostila, né? E tem os testemunhos de Jeová também, né? E os mormons, que aí é algo que a gente tá bem próximo, né? Assim, de nós. Inclusive, os mormons estão fazendo um trabalho muito grande nas redes sociais, Muito grande. sim. né? Fazendo conteúdo, anúncio, porque eles estão Uhum. angariando cada vez mais adeptos. Qual que é o grande problema deles? Também negar a divindade de Jesus, né? E isso é muito perigoso, porque se tu for conversar com eles, eles vão botar Jesus lá em cima. Até mais do que muito crente. Tem muito crente que fala mais do diabo do que de Jesus. É verdade. Exatamente. Que fala mais de si mesmo do que de Jesus. Que vai pregar, tu sabe a vida dele, meu irmão, Toda. inteira. E o texto? Nada. É o que o Hernandes fala, né? Abre o texto, lê o Lê o texto texto e frega o foge. texto. É isso Vai aí. embora do texto, esquece o texto. É melhor rasgar a Bíblia logo. Porque não vai ter nada de bom ali naquela mensagem. Se não tem Jesus, não Uhum. tem nada de bom. Mas o testemunho de Jeová, ele vai falar muito bem de Jesus. Botar ele lá em cima. Mas sempre vai se referir a ele como um grande profeta, Um grande homem. um grande homem, Parecido um pensador. com o que o islamismo faz com Jesus, né? Exatamente. Figura histórica. Acho que a maioria das heresias, elas fazem justamente isso, né? É. Porque quando tu tira a divindade de Jesus, tu tira a característica primária da nossa fé. Ele, quando citou as epístolas de João, eu lembro do capítulo 1 do Evangelho de João, que fala que no princípio era o verbo, e o verbo era Deus, ali já ponto final, entendeu? Uhum. É a base do livro inteiro. Será que a gente poderia dizer que a heresia, ela advém de um negacionismo, por assim ser? Por exemplo, uma heresia, ela nasce, Vitor, você pode discernir sobre isso, né, e dissertar a respeito disso. Porque eu estou negando alguma coisa, algum aspecto que a Bíblia está me dando que é verdade. Isso é uma heresia, né? Quando a gente falou da divindade de Cristo, tem o arianismo sobre isso. Então, sobre as escrituras, né? Entra o liberalismo teológico. Só que, talvez aqui, agora conjecturando um pouquinho e viajando um pouquinho com a minha imaginação fértil, será que existe algum tipo de heresia que ela não é sobre negar, mas é sobre aceitar ter coisas mais do que a Bíblia nos dá? Tá vendo? Isto sobre um nível de extrapolação maior. Será que existe isso também? O pastor César Cavalcante, ele usa as operações matemáticas, né, para exemplificar o que é heresia. Se você subtrai algo do Evangelho, algo da Bíblia, algo da Nova Aliança, é heresia. Se você adiciona, Heresia. também é heresia. Que esse é o grande ponto do Evangelho. Ele é suficiente. É por isso que Judas vai falar para batalharmos pela nossa fé. Que parece, aí a gente volta naquele ponto, né? Parece que é só para hypar, que é só para causar polêmica. Não, é porque o Evangelho é suficiente. Sim. Sempre que a gente tem que acrescentar qualquer coisa a mais. Um exemplo disso é a teologia da prosperidade, Sim. a teologia do coach. Elas são tão tão lindas, tão bonitas, que às vezes tu fica ouvindo assim. Aí tem o outro,
imitador de Harry Potter, né? Que senta na cadeira lá e... Esse é o ponto fraco de Deus. Pois é. Dá-me graça, assim. Ele fala tão manso, tão bonito. Não me lembro se foi ele ou alguém comparou ele a Billy Graham. Olha a loucura. Eu vi isso. Eu vi também. Caraca, É cara. porque, Vitor, E ele agora... repostou esse post, Sim, mano. eu vi. Cara, olha só, agora... Nossa, eu vi o processo daqui a pouco. Eu queria te ouvir um pouco, fugindo um pouco sobre isso. Agora a gente entrou mesmo na caminho do processo, a gente vai embora. A gente entra nessa seara aí. Gente, o podcast vai acabar nesse episódio, tá? Esse é o último. Vitor, eu queria te perguntar agora, cara, um pouco justamente sobre isso. Porque, embora seja menções heréticas, elas têm o poder de arrastar multidões. Será que essa ideia de arrastar multidões torna ela um pouco mais verdade? Entendeu o que eu tô querendo dizer? A voz do povo é a voz de Deus? Exato. Será que a voz do povo é a voz de Deus nesse conceito? Citando esse Harry Potter aí, que arrasta milhões. Ai. Eu vim para acabar com o podcast mesmo. Vai arrastar multidões porque Satanás ele sabe exatamente como alimentar a carne pecaminosa, né? A natureza caída. Ele sabe falar o que o povo quer ouvir. Ele sabe entrar no coração das pessoas. Perceba, citando Hernandes de novo, ele tem um livro chamado Pregação Expositiva e ele tem uma pregação sobre pregação expositiva. Muito bom. Nessa pregação e no livro, ele cita assim, olha, nós não temos que ter numerofobia, que é o medo do crescimento da igreja, e também não temos que ter a numerolatria, que é fazer tudo pelo crescimento. Então, você vai ver que tem ministérios, né, seja de convenções tradicionais ou ministérios independentes, né, como é o caso da nossa Igreja Aliança Cristã, que fazem de tudo para crescer. De tudo. Até levar heresias, distorcer o evangelho. Já falaram para mim, você pregando desse jeito, a igreja não vai crescer. Já começa errado, a igreja não é minha, né? Ela tem um dono, é de Jesus. Se vai crescer ou não, está na conta dele. Eu vou tentar não impedir o crescimento, mas eu não vou fazer de tudo pelo crescimento. O crescimento ele tem que ser conforme está lá em Atos. E o Senhor ia acrescentando o número de salvos. Não é a gente que força essa barra. Agora, Satanás, ele sabe o que o povo quer ouvir, né? Paulo fala sobre isso, né? Trazendo comichões nos ouvidos, aquela coisa toda. Então, a heresia sempre vai arrastar a multidão. Sempre, desde o início da história da igreja. Qual que é o maior expoente herético? Que tem gente que fala que somos irmãos da fé. A Igreja Católica Apostólica Romana. Não somos. Desagradou muita gente que tá ouvindo. Já era. Perdeu uns 70 seguidores. Se a gente não crescer, é um bom sinal, então, tá? Esses inscritos aí, tá só. Se der 20 visualizações... Tá ótimo. Não, pior que eles vêm. E de coração, eu não falo isso, não é para alfinetá-los. A nossa luta não é contra carne e sangue, né? É contra principados, potestades e papas. Então, por ser movido por um espírito, quando eu digo espírito maligno, não é naquele misticismo, sabe? A pessoa está dominada pelo diabo. Inclusive, o próprio Jesus fala para Judas, né, que o diabo estava nele. Eu não vejo ele botando a mão para trás. Pedro também fala isso. É para Pedro, isso. perdão. Para Pedro. Aí já cometeu heresia, gente. Ele não bota a mão para trás, ele não fica assim, ele é meu. Ele não fala isso, né? Mas eles são movidos por espíritos malignos quando eles torcem a palavra do Senhor. Né? Inclusive, o próprio Pedro fala isso, né? Que tem alguns escritos, se referindo aos escritos de Paulo, que são difíceis de compreender e alguns torcem o seu sentido. Isso é desde sempre. Né? Então, respondendo a tua pergunta, né? Vai arrastar a multidão cada vez mais. Muito interessante isso, Vitor, porque, assim, a gente está aqui brincando, mas é um assunto que é muito sério, né? Muito. Porque a gente vê, cara, todo escândalo que tem que envolve a igreja, a gente vê assim, poxa, tem gente que ri, comenta e tal, mas a igreja tá cheia, mano. Exato. Tem pessoas ali compartilhando, tem pessoas ali nesse mesmo meio, né? E você falou sobre distorção, e a pergunta que eu queria encaixar aqui agora, tipo assim, me fazendo de leigo, para que o pessoal de casa também entenda isso.
como que a Bíblia, sendo tão santa, sendo uma verdade escrita por Deus, revelada pelo Pai, inspirada pelo Espírito Santo, é passível, digamos assim, eu quero usar esse termo aqui, de ser distorcida? Como que alguém pode pegar um texto bíblico e distorcer? Como que isso é possível, sabe? E até porque fica de alerta pra gente também, para que a gente não possa Sim, fazer isso, né? exatamente. Não, vai bem na linha da pergunta anterior, Uhum. porque basicamente são profecias se cumprindo, né? Jesus Sim. fala, olha, acautelai-vos dos falsos profetas, nos últimos tempos vão aumentar os falsos profetas, o Espírito, aí é Paulo, né? 1 Timóteo 4, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão Uhum. da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Foi Paulo que falou, antes que queiram me prender, prende Paulo de novo, que ele que falou que é a doutrina de demônio. É porque tem coisa que a gente só repete. O Sim. pregador é isso, né? O conceito do pregador é ser um papagaio. É repetir o que está na Bíblia. Sim. Né? Essas palavras fortes, que às vezes ofendem, é o que está na Bíblia. Tá? Mas o objetivo não é ofender, é resgatar as vidas das mãos de falsos profetas, do diabo, etc. Mas voltando à tua pergunta, tem uma máxima, a gente escuta muito no seminário, né? Que texto fora do contexto, né? Gera pretexto e vira heresia. Uhum. Quem é o cara para fazer isso? Satanás. Ele pega lá no Éden, ó. Eu imagino a Eva lá. Como é que é, Eva? Deixa eu falar que eu não posso comer daquela ali não, hein? Aquela eu não posso. Ele disse isso. Ou melhor, ele disse isso. A mão pra trás. Pintado de vermelho. Uma estrela 13 no peito. Ele disse isso. Ele começa a colocar em xeque o que Deus falou. Uhum. Porque obedecer a palavra de Deus, ela não quer dizer que necessariamente vai nos fazer bem. Que vai ser bem para a nossa saúde, que tem muito disso, né? A gente tem que obedecer a Deus porque isso nos faz bem. Não. A fonte de motivação para obedecer a Deus é porque Ele disse. Sim. Então, se vai fazer bem, se vai fazer mal, se vai me matar, se não vai, Ele falou, a gente tem que obedecer. Curiosamente, ou coincidentemente, tudo que Ele manda a gente fazer nos faz bem. Porque Ele é Deus. Soberano, Deus, bom, é bondoso, o tempo todo, amoroso. tudo isso. É isso. Mas Eva, aí Satanás fala, certamente não morrerás. Então ele começa a distorcer. Só que ali ele está distorcendo. Em Mateus 4, com Jesus, ele não só distorce, no sentido de trocar o texto. Ele muda o sentido do texto. Ali, Eva fala, ele disse que se eu comer, eu vou morrer. Aí o diabo vem e fala, não vai morrer não. Agora, em Mateus 4, na tentação com Jesus, e veja bem, tentação com Jesus, que dirá com a gente. O diabo, ele tentou, olha, ele foi meio burrinho, né? Mas ele tentou, ele achou que ia ludibriar Jesus. Olha a loucura, mas tudo certo. Ele chega para Jesus e fala, olha só, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar. Pervertendo ali o texto. Ele pegou um texto completamente fora de contexto, Salmo 91, se eu não estiver enganado, e muda o sentido dele. Em um, ele negou o que foi dito. Percebe? Uhum. Com Jesus, ele tentou mudar assim. Parece pouca coisa, minuciosamente. Ele também fala, se tu és filho de Deus, Exato. após a afirmação Já tá direta né? de Deus que ele era filho. É isso. Ele é ariano, O diabo, ele é liberal teológico, Tudo, ele é tudo. o diabo, ele é o maior teólogo que existe. Depois de Deus, de Jesus, etc. Ele é o maior teólogo. Ele sabe interpretar a Bíblia como ninguém. E ele sabe tudo que está escrito. Então ele vai pegar justamente nisso. Deus não falou que tu é filho dele? Não aconteceu a experiência agora? E tem um ensinamento grandioso nisso. Mas a gente não vai entrar aqui, senão vamos precisar de mais 3 horas. Mas todo esse início, em Marcos 1, ao meu ver, Marcos ele está narrando a recriação, a restauração está começando ali. O que foi perdido em Gênesis 1, ele está narrando como é a recriação. Você tem a figura da palavra que tem em Gênesis 1, você tem a figura do Espírito que tem em Gênesis 1, você tem a figura do Pai que tem em Gênesis 1,
Você tem toda a recriação ali, mas isso é para outra hora. Então, naquela experiência, aquilo deve ter sido uma loucura. Participar daquilo. Foi uma coisa muito grande. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nossa. Aí ele vem, Jesus, no deserto, ele coloca em xeque isso. Ele usou o que o próprio Deus falou, pouco tempo antes. Ele usou um texto do Antigo Testamento e colocou em xeque. Só que Jesus, muito mais teólogo do que ele, Estudou falou. o contexto, né? É isso. Exato. Então, a maioria das heresias, elas vão nascer dessa forma. Sempre tentando burlar Uhum. ou dizer, não é bem assim, ou só mudar o sentido, tirar ele do seu contexto, né? Vitor, a gente falando um pouco de seita, Só fazer antes da gente Pode. chegar um pouco em seita, eu queria tratar um pouco disso, já que você não está ficando um pouco mais profundo. Me surgiu uma questão, Vitor. Porque, assim, você falou que a heresia, não necessariamente, pelo que eu entendi aqui, ela é um abster do lado intelectual. sim. Quem é herege não necessariamente é mais burro que aquele que não comete heresia. Sim. Pelo contrário. Pelo contrário, né? Porque tem esse nível de distorção de fazer teologia, buscar uma hermenêutica em relação a isso. Hoje, no nosso mundo atual, e graças a Deus por isso, dada a reforma, a gente vive uma espécie, né? Tem lógico que tem seus ônus e bônus em relação a isso, mas a gente vive uma espécie de globalização da hermenêutica, né? Sim. Da hermenêutica bíblica. O que é bom, porque a gente acaba não apelando para uma espécie de dogmatismo, certo? Só que isso gera também em nós uma questão que pode ser um pouco controversa, no sentido de globalização, porque você pega diferentes experiências e viés cognitivos e você tenta fazer uma hermenêutica com isso. Isso pode ser muito prejudicial. É lógico que isso pode contribuir para uma crítica textual em relação ao texto, porque você pega uma necessidade de um povo e faz uma pergunta ao texto, mas a questão é que pode surgir outras perguntas que o texto não menciona, isso pode acabar virando uma heresia. A grande questão é como que isso se traduz para quem está nos ouvindo e a gente que está aqui. Por exemplo, o cara vai fazer uma pregação, como ele não cair no risco, porque tem tanta globalização da hermenêutica, de não cair numa heresia pela hermenêutica contemporânea. Como que ele não cai numa heresia por conta de uma ideologia que infiltrou dentro de uma teologia bíblica, que às vezes nem foi mencionado como heresia, porque ele tem as clássicas, ele escutou sobre o deísmo, ele escutou sobre o liberalismo, mas como que ele, ao fazer uma pregação, por exemplo, ou tem alguém que está numa vida de igreja cotidiana, pode não cair em uma hermenêutica contemporânea que é enviesada, sabe? Que tem perguntas erradas em relação ao texto. Você pode nos dizer isso? Olha, quando eu era criança, sou nascido e criado na igreja, né? Graças a Deus, com muita luta ali de minha mãe. E eu sempre fui assim, não eu, né? Ela sempre me educou lendo a Bíblia. Já leu a Bíblia hoje? Já leu? O que você leu? O que você entendeu? Aí fui crescendo, aí a gente vai tendo contato, né, com mais informação. Aí livro A, livro B, livros como esses Sim. que vocês têm aqui. Aí eu falei para ela, criança assim, pré-adolescente, aborrecente, né, que o pessoal fala. Falei, mãe, muito ruim essa. eu queria... Horrível. Queria um livro. Nem lembro qual livro era. Ela virou para mim e falou, olha, eu te dou o livro. Só que você só vai poder ler qualquer livro de teologia, tá? Não é filosofia, não é nada contra psicologia, nada contra, mas era teologia, em tese, ia enriquecer minha vida espiritual. Sim. Ela falou, você só pode ler qualquer livro de teologia depois de ler a Bíblia pelo menos 3 vezes. Caramba. Aí eu falei, mas por quê? Ela falou, porque quando você for ler qualquer outro livro, você vai estar com a mente banhada nas Escrituras, que se tiver alguma coisa fora da doutrina, fora, ela não falou dessa forma, mas fora da teologia, né, ortodoxa, cristã, você vai conseguir perceber. Então, a forma de não cair em outros vieses é uma palavrinha chamada submissão. Submissão ao texto bíblico. A gente não pode ler a Bíblia. Eu sou pré-tribulacionista. Primeiro, que você está errado. Segundo, eu vou ler a Bíblia procurando os textos pré-tribulacionistas para fundamentar a minha tese, a minha teologia. Buscar argumento para construir a minha narrativa. Exato. Em relação àquilo. O que eu quero ali. Está errado. A gente tem que ler a Bíblia
fazendo com que ela dite o que a gente vai crer. E não pegar a nossa crença para basear na Bíblia. Entende? Eu não posso pegar o meu... Isso é um grande problema e vai ser um grande problema esse ano em relação à política. Você vai ver a esquerda e a direita usando o texto bíblico para defender suas teses. Texto bíblico, louvor. Já Sim, viu essa? É uma loucura. Inclusive, fica também a dica e o recado. A igreja que abre o seu púlpito para os políticos no período eleitoral estão prostituindo a noiva de Cristo. Isso não pode acontecer. Igreja não é palanque eleitoral, político. Não é palanque político. Artístico. A igreja... não, artístico, nada disso. Só que nesse período ocorre um fenômeno, um avivamento no Congresso, né, que todos eles se convertem. A loucura. É uma... né, todos eles aí vão lá para o Rio Jordão, vão lá para Israel. Se batizam e tudo mais. Se batizam, mundo, né? Tinham que ser batizados no fogo do inferno. Então... Bebe a peika. Então, ficou claro essa questão? Sim, assim, sim. é a submissão Porque existem ao texto regras bíblico. de interpretação bíblica, né? A gente não Sim. pode fugir dela. Coisa que a teologia bíblica, a teologia sistemática vão nos ajudar, né? Sim, só que eu não vou contra o intelectualismo, não sou, você sabe muito bem disso. Eu sou um incentivador de que se estude, leia, tudo isso. Mas eu acredito muito que uma pessoa simples, que ela não teve contato... Eu costumo dizer que a gente perdeu a sensibilidade às histórias bíblicas porque desde sempre a gente pega spoiler, né? Gente, Deus abriu o mar vermelho. Você tem noção do que é essa frase? Fogo caiu do céu. Você consegue compreender o que é isso? A gente está falando de um homem que ressuscitou e... Porque a gente lê a Bíblia, às vezes, querendo bater meta, né? Para ler a Bíblia uma vez no ano. Né? Aí, só que lá em João está escrito que Jesus ressuscita e uma galera ressuscita com ele. Você não consegue ter sensibilidade a isso? Geralmente, quem está tendo contato a primeira vez ali com a fé e com as histórias vai tendo esse impacto. Né? Porque o nosso primeiro contato com a fé não é através da Bíblia, é através do que o pastor fala. Sim. Né? Isso, às vezes, é um pouco danoso, porque a gente perde a sensibilidade. Mas uma pessoa simples que começa a ler a Bíblia, ela consegue ali ir amadurecendo, ir entendendo e ter a sua fé formada pelo texto bíblico. É diferente da gente chegar... Tem as regras, elas precisam ser seguidas, só que tem alguns princípios simples, né? Que... É palatável. O texto, dentro do contexto, Sim. é uma coisa simples. Quer ver uma coisa que tiram de contexto, que não chega a ser uma heresia, mas é uma loucura, ao meu ver, é a parábola do bom samaritano, né? Eles falam que o bom samaritano, ele é Jesus, porque ele veio, ele pegou aquele cidadão que estava quase morto, deixou na estrebaria e falou... se o dinheiro que eu deixei não for o suficiente, quando eu voltar, aí é a volta de Jesus. Mas ali é uma resposta a uma pergunta. Quem é o meu próximo? Entende? Exato, sim. Então, a gente tem que ser submisso ao texto. É só isso. Muito bom. Vitor, muito bom, cara. Então, eu quero voltar um pouco no assunto do palanque político, porque eu sei que isso já não cortilha agora interessante. Já tem aquele que é Deus é o maior teólogo que... Não, o diabo é o maior teólogo. Nossa, já tá de cara. Já tá, isso aí. Eu queria, cara, te perguntar um pouco sobre como essa heresia que a gente está citando aqui, que é algo bem individual, né? Você pode ser uma pessoa herética, mas a seita, ela já entra um pouco nesse âmbito congregacional. Como que eu consigo diferenciar a heresia de um homem para uma seita de uma igreja local? Como a gente consegue classificar, né? Exato. E eu queria, Vitor, também, agora falando um pouco mais sobre isso, que você mencionasse aqui algumas igrejas que são de fato seitas, tá? Mas a igreja aceita? Então, pronto, agora eu vou falar. Algumas denominações. Por quê? Eu e Flávio, a gente já entra nessa seara já tem um tempinho, que algumas congregações, embora desempenhem um bom trabalho, biblicamente elas cometem algumas falhas heréticas. E aqui eu vou mencionar nominalmente. Temos a Igreja Universal, por exemplo, a Igreja Mundial do Apóstolo Valdomiro Santiago. Tá falando dele, hein? Tá, eu tô falando. do Apóstolo Valdomiro Santiago. Calma, vou chegar nesse ponto. Eu queria que você mencionasse pra gente por que nesse episódio, por exemplo, você categorizou a Igreja Presbiteriana como uma congregação não herética, ele deixou isso claro, tá, gente? E, por exemplo, outra denominação como a Igreja Universal pode ser que seja uma igreja, uma seita, né? No caso, uma denominação católica também. É. Qual é a definição de seita? Acho que é isso, né?
a definição de seita. Vamos lá. O herege vai tratar do indivíduo, Sim. né? A congregação, que vai ser a seita, vai ser o que aquele ministério crê. Por exemplo, a Igreja Católica. Se você sentar para conversar com qualquer católico, eles vão acreditar na Trindade? Eles vão dizer que a Trindade é real? Vão ou não vão? Vão. Não. Jesus é Deus para eles? Eu já falo que sim. Qual que é o problema dos católicos, então? Isso aqui é a Bíblia. Dá licença aqui. Esse aqui é o Papa. A Bíblia está aqui. Sim. No Entendeu? caso, submissa. Ao Papa. Entendeu? Pegou a autoridade das Escrituras e botou abaixo. Isso é uma coisa que um católico acredita? 2 católicos? Se fosse só isso, só eles são hereges. Mas é a comunidade católica apostólica romana que acredita. Então, quando a declaração de fé deles seguem um rumo, né, contrário aos pontos basilares que a gente falou no início, a gente categoriza como seita. Tá? Você perguntou também sobre algumas denominações. Sim, exato. Falei sobre Tá. as denominações. A gente tem, hoje, os maiores expoentes dentro do campo protestante, né? A Universal, como você citou, é que elas são tudo grandonas, né? Isso que é São por tudo isso. universal, grandona, assim, no sentido... No nome, eu tô falando do nome. Universal, Mundial. mundial, internacional. Aí tem a plenitude, né? Que é a do Isso. Truque. Sabe quem é o Truque? Agenor Truque. Agenor Duque. Não conhece? Tem a plenitude. Aí daqui a pouco vai ter a intergaláctica. Multiverso. É um multiverso de igrejas. Por que a gente categoriza eles como seita? Tudo isso e mais um pouco eles vão concordar com a gente. Só que eles têm aquelas mudanças sutis. Cara de Que é Satanás muito... isso, né? que é muito naquele ponto da teologia da prosperidade, por exemplo. Vamos pegar um texto bíblico, né? Igual Satanás fez com Jesus, que é o de Malaquias, fala, se você não der, você está em maldição. Isso, aquilo outro. E não vão discernir, né? Não vão interpretar corretamente. Isso é uma das heresias. A outra, né, é sobre a fé. A nossa fé não está em algo. A minha fé não está nessa caneca, que é bonita, inclusive, mas não está nessa caneca. A minha fé, ela não está nesse microfone. A minha fé não está naquela toalha fedida, cheia de suor. Ungida de Sião. Santo Graal. Não tá. Não sei se vocês já viram, né? Assim, eles já venderam tijolinhos, né? Nossa, sim, por sim. valores altíssimos. Água. Antigamente tinha isso, né? Pega, enche o copo com água, bota. Deixa Só que pra agora dentro. não dá, porque é fina a TV. Deixava né? em cima da geladeira. né? Da TV. Da Era para TV. deixar em cima da geladeira, TV. Né? Agora não dá mais, porque é fina. Mas eles vão deturpando o conceito de fé. A fé é em uma pessoa, não é num objeto. E eles trabalham essa deturpação, que parece uma coisa tão... Né, tão poxa, não tem nada a ver, tá tudo certo. bem Mas isso confuso mesmo, né? vai mexendo com a fé. Tem nas nossas redes sociais alguns comentários carinhosos, né, para minha Mais pessoa, radicais. que eles falam disso assim, mas a minha vida mudou, mas a minha vida assim, Eu vi tudo Deus isso, me né? prosperou. Não é. Os congressistas são prósperos. Sim. Os políticos são prósperos. Os judeus também. Os judeus. Vamos lá. O Daniel Vorcaro é próspero. E aí? Exato. Entende? O pessoal do Mensalão, do Petrolão e por aí vai. O Lula é próspero. Sim. E aí? Entende? Então, assim, a prosperidade não vai dizer se eu estou sendo abençoado por Deus ou não. Deus abençoa os seus, ele abençoa. Mas tem muita coisa que pode levar a uma não prosperidade. Uma delas é a preguiça, por exemplo. Sim. Apatia, entende? Oportunidades. Claro que isso acontece. O mundo ele não é igual. Então, eles vão se aproveitando dessa sensibilidade do povo, e eu volto a dizer, a minha briga não é com o povo. A minha briga não são com os membros. Eles são vítimas. Muitos estão lá porque querem, ok. Mas tem muita gente que é vítima. E em algumas dessas denominações, há quem diga, tá certo?
que o pastor, para se tornar pastor lá, tem um pré-requisito. Tem vários, lá em 1 Timóteo 3. Só que eles acrescentam um. Tem que fazer vasectomia, que o pastor não pode ter filho. Caramba. Porque ele tem que se dedicar integralmente para essas igrejas. E digo mais, eles têm metas para bater de arrecadação. Uhum. Tem um Surreal. período do mês que eles têm que abrir mais a igreja. E o apelo tem que ser mais forte. Qual que é o período do mês? Os primeiros 5, 10 dias. Período de pagamento. Tem um vídeo, eu Nossa, me preparando para esse podcast aqui, a gente Caramba, consome mais cara. materiais que são relacionados ao tema que a gente vai falar, né? Sim. Tem um vídeo, cara, do Bispo Macedo, que ele tá ensinando os seus pastores, mano, a fazer com que os seus membros ofertem mais, com uma palavra mais veemente, com uma exortação nesse tipo de conteúdo. Ou seja, você vê claramente uma manipulação. Eu acho que o que o Vitor está querendo dizer aqui, que a seita, diferentemente da heresia, ela possui, né, de nível, lógico, tem um nível grupal nisso também, é mais plural porque tem mais pessoas envolvidas nisso, mas tem uma liderança que é muito bem estabelecida, cara. Uma liderança que sabe o que está fazendo e está levando o seu povo por um caminho que é contrário à fé. E nesse caso aqui, que a gente está tratando aqui, há como eu posso dizer, está adicionando conteúdos que não são necessariamente pertencentes ao E cristianismo. coloca essa ênfase mercadológica. Né? Exato. Você tem que ofertar, você tem que entregar. É, como se fosse uma política da salvação que os católicos faziam antigamente no século, né, na Idade Média, sabe? Você está colocando a salvação em outros termos que não são a figura central de Jesus. Exato. Né? Essa Que questão são as indulgências, né? da mercantilização, né? As indulgências, o período ali da Igreja Católica, né? Tem até uma situação que associam, né? Que é os padres, os líderes lá falavam assim, olha, quando você entrega a oferta e ela bate no fundo do gasofilaço, o tilintar dela ali quer dizer que a alma está saindo do purgatório. Pega os objetos ungidos. É a mesma coisa, só que materialista. Chega a ser até pior, que lá pelo menos eles incentivavam a preocupação com o familiar. A salvação, pelo menos. Aqui não. Mas a questão da mercantilização da fé, esse é um ponto, né, que eu enfatizo bastante. Jesus, ele sempre trabalhou por uma fé pura do povo. E uma fé gratuita. E hoje fazem de tudo para monetizar em cima da fé. Assim, é surreal. Você pega o cenário de Jesus entrando no templo. Eu falei isso, né? Assim, eu acho que, embora tenha alguns críticos da série The Chosen, né? Eu não acho que é para isso tudo. Pode ter alguma coisa ou outra ali, mas a gente precisa adaptar, senão vai ficar muito distante do público, né? Para entender. A cena dele. Nossa, essa cena é Eu acho que eu posso falar, não é spoiler, né? Lógico, Pelo amor de Deus, está na Já Bíblia. viu, já viu. Tá Já na leu, Tá na né? Bíblia. O pessoal fica incomodado e vê spoiler de The Chosen. Olha a Bíblia. Por isso que tem heresia. Essa cena, você viu? Eu vi. Nossa. Chegou a ver? Surreal. Sim, com certeza. Ele entrando no templo. Uhum. E eu acho que The Chosen, ele vai preenchendo algumas lacunas, que a preocupação da Bíblia não é ser narrativa, é mostrar os pontos centrais da fé. Mas ele chegando no templo, ele vê aquilo tudo, ele vai embora, aquilo fica na cabeça dele. E ele volta banhado na unção do Indiana Jones. Que ele sai quebrando tudo, da batendo. Você vê, inclusive tem um livro do MacArthur, A Outra Face de Jesus, que retrata muito sobre isso. Muito bom, né? Muito bom. Ele entra ali e começa a quebrar tudo. Por quê? A casa do meu pai é casa de oração. Não é comércio. Sim. E o que mais estão fazendo na igreja com o povo de Deus? Por isso que eu digo, até no... Você pega... Aqui eu não, acho que eu não trouxe. Depois você vê. Se tá aí, meu bem, na mochila. No panfleto da igreja, fala sobre... estão prostituindo a noiva de Cristo. Quando tratam a igreja como comércio, é exatamente isso que estão fazendo. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né? Porque tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Eu já vi, assim, tem igreja hoje mais moderna, assim, a famosa parede preta. Alguma coisa contra a parede preta? Não. Absolutamente nada contra. O que eu tenho contra é a motivação. Por que é preta? Por conta de iluminação, isso, aquilo. Ou é para modernizar, para ficar mais parecida com os outros?
Ela pode trazer aqui? Claro, chega aí, né? já Por dá favor, um oi pro já vem pessoal agora, aqui Kikete. no podcast. Isso. Gente, essa mulher. De Tá vendo Deus, esse irmão. background aqui? Se vê Tem esse dedo negócio dela no aqui. fundo, Tá vendo essa caneca aqui? Ó, essa aqui é a sua câmera. Meu povo, fala pro senhor. E outra coisa, ele não é flamenguista, tá? Meu Quero Deus. dizer isso. Ah, um ponto negativo, Flamengo. o Vitor é tricolor, né? Ah, Tem, pelo amor tem de esse Deus. negócio ainda, né? Essa dor. Casa. Jesus disse que poucos acharão caminho. Deixa. Ai, ai. Obrigado, meu bem. Aqui. A gente pode mostrar? Mostra aí. Pode. Então, Deixa eu tentar mostrar. Será que aparece aqui? quando... Um super zoom? quando a gente vê essa comercialização, essa mercantilização da fé, a gente está vendo a igreja de Cristo sendo prostituída. Quando eu percebo isso, vejo isso, eu lembro da cena do The Chosen. Jesus completamente irado com o que estavam fazendo com a casa do pai dele. E ele não tolera isso, né? Vitor, muito bom você falando um pouco sobre isso, mas a gente abordou aqui algumas denominações, mas não necessariamente a percepção teológica que tangencia essas denominações. Queria que você falasse um pouco sobre o neopentecostalismo e essa diferença que há com o pentecostalismo clássico e por que o neopentecostalismo é uma heresia tão penosa nos nossos tempos agora. Esse grupo é um grupo bom. Quem a gente perde seguidores? É um grupo bom. Já perdemos já, cara. Eles têm uma teologia, né, vamos botar assim, uma declaração de fé. Inclusive, eu acredito que toda igreja tem que ter um documento, né? Tem um vídeo nosso no nosso Instagram falando sobre isso, tá? Exato. Só pra Sim, dizer. sobre tem um documento dizendo Sim. o que aquela igreja Exato. crê. Uma confissão de fé, né? É uma confissão de fé, uma declaração de fé, Uhum, como quiser uhum. chamar, porque isso traz a identidade ali da igreja, né? Mas os neopentecostais deles não têm isso. Então a gente tem que ir deduzindo. Você fala da Adventista, por exemplo, você tem lá os livros da Ellen White, tinha que ser Ellen, né? Tem um livro aqui, tá? Terrível, né? Inclusive. Se a gente procurar direitinho, tem um livro que eu trouxe. Inclusive. Inclusive, tem um livro aí que a gente vai te dar de presente. Eu vou te dar, mas eu vou deixar no final, Misericórdia. Mas vamos lá. Cavalo dado não se olha os dentes, né? Que você fala. Os Testemunhos de Jeová têm seus escritos, os Mormons têm os livros dos Mormons, mas as igrejas neopentecostais têm muito pouco material. Isso já caracteriza eles como heréticos, porque a mensagem deles é rasa, mas é rasa de forma proposital. Eu estou preparando em oração e também de estudo uma pregação. Eu não sei se vai ser só pregação, talvez vire um material mais denso, tanto para as redes sociais, talvez até um e-book, sobre manipulação, né? Como isso afeta as nossas vidas e como isso acontece dentro da igreja. Até a entonação de voz que o pastor fala, às vezes, quando está na escola bíblica, que o professor está falando muito rápido, é para que não haja o raciocínio dos ouvintes, dos alunos, para poder discernir. Olha, isso está fora. Não, ele está falando tão rápido. Tu Que não não dá consegue pra tu. discernir. O neopentecostalismo vai trabalhar muito dessas técnicas e a fé deles, da maioria deles, não vai estar baseada na Bíblia, mas eles não vão confessar isso. Paulo fala assim, Tito 1,16, se eu não estiver enganado. Confessam que amam a Deus, mas negam-o com suas obras, sendo reprovados para toda boa obra. Ou seja, a gente tem que andar conforme a gente fala. Sim. Eles dizem crer na Bíblia, mas eles não andam como se cresce na Bíblia. No que eles creem, no final das contas? Nas suas próprias experiências ou supostas experiências com Deus. Entende? Que aí vai vir toda essa ideia de um anjo apareceu, um anjo falou, um anjo se revelou. Eu não acredito numa manifestação de anjo, ou numa aparição, numa visão. Não, eu acredito. Sim. Eu sou continuista, a Bíblia também é continuista, vão deixar claro. Quem lê a Bíblia também é. Quem lê a Bíblia Calma, que a também gente vai fazer um podcast sobre isso. Pelo amor de Deus. Mas o meu ponto é o seguinte. Eles, os neopentecostais, eles vão muito nessa linha da experiência pessoal. E isso é um problema. Por quê? A experiência, em muitas vezes, ela vai interpretar o texto bíblico, aonde tem que ser o contrário. A Bíblia tem que interpretar a nossa experiência para dizer se foi de Deus ou não. Até porque Paulo fala que Satanás se transfigura em anjo de luz. E eu acho que é um argumento até irrefutável, né?
Porque se foi Deus que te falou algo, se foi um anjo que te visitou, se é de fato uma voz divinal que você ouviu, como que eu ou o Flávio, né, vamos conseguir interpelar com isso? Não tem como. Uma apelação Não. muito grande. Exatamente. Assim, como eu falei, esse assunto aqui ele é muito denso. Sim. Né? E a gente talvez não consiga colocar todos os cheques aqui que a gente precisa estar nessa mesa aqui em apenas um episódio. Né? Então, assim, fica de grande trailer, né? As pessoas que querem se aprofundar mais, tem o Instagram do Vitor que a gente vai deixar aqui na descrição, para conhecer um pouco mais do seu trabalho e Tem tudo um mais. canal no YouTube. Canal no YouTube também. E outra coisa, ler a Bíblia, que é muito importante também. Mas, Vitor, eu queria fazer uma pergunta agora, já indo para o final, tá? Assim, a gente citou muitos grupos, certo? Sim. Que a gente pode classificar como seita. Tem a Igreja Católica, tem os Adventistas, que tem, embora tenha algumas divergências e possui pessoas notáveis, como o próprio Rodrigo Silva, que a gente gosta bastante, tem o Leonardo Gonçalves, mas assim, se você ficou com dúvida, volta um pouco no podcast, escuta um pouquinho mais do que a gente falou aqui, mas tem um grupo que também é muito preponderante, a gente não tratou muito bem sobre ele, que é a CCB, né? Que, assim, é um grupo diferente, digamos assim. Sim. Eu queria entender um pouco mais por que as pessoas classificam a CCB como uma seita também, se você puder nos dizer um pouquinho. De forma bem objetiva sobre eles, e eles são bem, né? Assim, vestem a camisa bem. Assim, é quase uma idolatria, né? Que é uma coisa que eu falo para os membros da Aliança Cristã. Se alguém vem e questiona a gente, diz que é heresia, que está fora da Bíblia, não fica reativo, não. Senta, ouve, mesmo que venha no sentido meio ofensivo. Sim. Mas a gente tem que sempre estar alerta. Não é, isso é bom deixar claro. Não é porque somos apologetas que a gente, ou pastor, que seja, né, ministro do evangelho, que a gente não vai errar até no nível herético. Então, a gente precisa ter essa humildade para, olha, de repente eu posso estar errado. Vamos sentar e vamos ouvir. Mas voltando para CCB. Uhum. Eles mudaram no documento oficial deles que a Bíblia, né, é a palavra de Deus e botaram que a Bíblia contém a palavra de Deus. Eu não sei se eles voltaram atrás em relação a isso, mas eles começaram a entrar por esse caminho. E eles têm uma ideia muito dominadora, né, da vida dos irmãos. Né? Aquele discipulado muito... Como é que eu posso dizer assim? É que isso não é discipulado. Né? É uma dominação mesmo sobre a vida do membro. É mais do que uma orientação, né? Sim. Exatamente. Né? Até lá na igreja, quando às vezes alguém chega e fala, pastor, surgiu uma oportunidade de trabalho, o que é que eu faço? Ué, não sei. É você que decide sobre a sua vida. Qual que é o tipo de trabalho? Não, assim. Isso aí é coisa errada, né? Então não pode. Né? Coloca sobre você o encargo da decisão dele. Tipo assim, Mas por quê? São algumas pessoas, não necessariamente lá da igreja, até pela internet, assim, que já nos encontraram, né? Que falam, assim, que vêm dessas denominações e estão acostumadas com isso. Um líder decidindo tudo sobre a sua vida. Isso é ser dominado, que como você falou, esse assunto ele é muito complexo. Muito grande, Então, a seita, ela não vai estar só caracterizada pelo que ela fala, mas como ela se comporta. A CCB, ela vai muito nesse sentido também, nessa dominação. Aí, o membro de lá que vai estar me ouvindo vai falar, não é dominação, não. Né? Eles estão cuidando da gente, eles estão zelando por nós. Mas tem que ter permissão para A, para B, para C, para qualquer decisão. Tem que ter a permissão deles. E isso é muito complexo. Muito interessante. Vitor, eu queria que agora você, já no final, desse um recado para quem está nos escutando, como um resumo, de forma bem sintética, do que é uma heresia, do que é uma seita, e um recado também para aquelas pessoas que conhecem pessoas que estão em grupo de seita, como que elas têm que se comportar em relação a essa pessoa, como que deve ser o relacionamento, e como a gente pode nos achegar e também buscar o conhecimento. Olha para aquela câmera ali, que ela é sua agora, e fale com a câmera, por favor. Bom, foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Que Deus continue abençoando esse projeto, para que alcance mais vidas, que traga mais ensinamento, tá bom? Se eu conheço alguém que está numa seita, ou que está seguindo um herege, tem gente aí que gosta de ouvir Rodrigo Silva, né? O que a gente vai fazer? Vai chegar com os 2 pés na porta? Não. Primeiro de tudo, orar. Se a gente não ora, a gente não vai ser revestido da unção de Deus para conseguir levar a verdade para aquela pessoa. E sempre que for falar, a motivação não é no sentido de eu tenho a verdade, eu sei a verdade, eu sei o que é certo. Não sabemos de nada, não
somos detentores de verdade nenhuma, pelo contrário, a verdade que nos detém. Foi Jesus que nos chamou, foi Jesus que nos acolheu, e é o que a gente faz com essas pessoas. Então, quando for falar com qualquer pessoa, sempre em amor. Como é que a gente faz isso de maneira prática? Só fazer algumas perguntas. A tua igreja ensina sobre a pessoa de Jesus? Ele é Deus? Ele não é? E a Trindade? A Bíblia é a palavra de Deus? Perguntas como essa faz você quebrar o gelo para conseguir uma oportunidade para abrir os olhos daquela pessoa. E se tu não quiser arrumar problema com você, para você é só pegar esse podcast, manda para ela, só pegar os conteúdos Bota que a na gente nossa tem conta. ali e manda, e a gente vai arrumando essa briga aí para glória É de isso que loucura, né? E sempre se mantenham submissos às escrituras. Inclusive, tem uma heresia que é clássica, né? Não toqueis no ungido do Senhor. Está na Bíblia, só que pegam e distorcem. Para que os pastores, sou um pastor, estou falando, né? Como é aquele negócio? Seu lugar de fala? Meu Seu lugar lugar de de fala. fala. Loucura. Estou do meu lugar de fala. Os membros da Aliança Cristã me questionem, me tragam ali, ó, não concordo, e já fazem, tá? Já fazem isso. Né? Falou tanto que eles fazem. Me questione, não tem problema nenhum. Seu pastor falou alguma coisa que você entende que está fora da palavra, fora da Bíblia, fora da teologia, questiona. Ah, mas ele não aceita. Então, revê. Porque, de repente, você não está sendo pastoreado, você está sendo dominado. Tá bom? Mas sempre submisso à Bíblia, submisso à palavra de Deus, lendo ela e guardando uma vida de oração. Inclusive, já falaram sobre isso, né? Foi o primeiro episódio. Tem um secreto com Deus. Busque a Deus, que Ele sempre vai abrir o teu entendimento nas Escrituras. Deus abençoe. É isso aí, Vitor. Cara, Muito obrigado. Que episódio. Cara, Obrigado, Vitor. Você é o meu grande amigo, Nossa. você sabe disso, cara. Sou muito grato a você. Obrigado, a sua Cat. família. E, como todo término de podcast, amém, né? Amém.